Boa noite a todos os irmãos. Obrigado, diaconisa Eva. Que Deus te abençoe. Quem está feliz com Jesus aí, dá um brado de vitória. Quem está vivo aí, dá mais um. Aleluia, glória a Deus. Motivo de muita alegria, privilégio, novamente. Eu costumo falar que é um privilégio estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Estamos aqui para falar sobre o assunto mais importante do mundo, que é sobre a palavra de Deus. Então é um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos juntos, crescermos juntos mais uma vez, em graça e em reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 17. Como já foi dito aqui na abertura do culto, nós estamos na semana de crescendo no amor e na comunhão fraternal. Amém? Louvado seja Deus. E o título dessa mensagem, já vou adiantar, é amor fraternal. Louvado seja Deus. Vamos pegar aqui uma narrativa do Evangelho de Lucas, para nós falarmos sobre esse tema de amor fraternal. Amém? Lucas 5. Todos encontraram? Quem vai encontrando vai dando glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Lucas 5, a partir do verso 17. Diz a palavra do Senhor: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, ou seja, Jesus estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama o homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, creio que todos já leram, tiveram a oportunidade de ler essa passagem, que Jesus estava em Cafarnaum, e a Bíblia fala desse contexto. O autor, na verdade, o evangelista e médico Lucas, conta essa narrativa que trata da história desse paralítico que foi descido pelo telhado pelos seus amigos, né? E as narrativas bíblicas, elas são histórias por meio das quais é contada a história de Deus interagindo com e através do seu povo. O enredo maior das narrativas bíblicas é a história de Deus se relacionando com nós, seres humanos, com a humanidade. Então, o médico evangelista Lucas, ele vai contar essa narrativa, essa história, trata-se de uma história que nós conhecemos, e nesse contexto histórico, nós vemos uma atitude de fé, uma atitude de cumplicidade, de amor fraternal, onde os amigos e o próprio Jesus demonstraram compaixão por aquele homem devido ao seu sofrimento, devido à sua mazela, devido às suas dificuldades. Então esse é o contexto. E nessa altura aqui de Lucas 5, onde o autor Lucas
o evangelista Lucas conta essa narrativa, essa história de Jesus, desse milagre de Jesus com aquele paralítico. Nessa altura aqui, Jesus já tinha espalhado a sua fama por toda aquela região lá de Jerusalém, não só de Jerusalém, porque no versículo 17 fala que Jesus estava ensinando numa casa e veio de vários locais, dentre eles a Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, os doutores da lei e os fariseus estavam ali junto com aquela multidão. Então Jesus já estava, obviamente, cumprindo, exercendo o seu ministério de estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus já havia chegado. João Batista já tinha sido precursor de Jesus, falando para o povo se arrepender, porque já havia chegado o reino de Deus. Então Jesus já estava estabelecendo o reino de Deus naquela região, e naquelas alturas a fama de Jesus já estava espalhada, já estava proliferada. Então Jesus estava ali, a Bíblia fala que ele, num certo dia, num daqueles dias, normalmente Jesus estava ali ensinando naquela casa, só que a multidão estava apertada ali, estava muito difícil daquele paralítico chegar até Jesus. Eu fico imaginando, tentando imaginar essa história, e aqueles amigos daquele paralítico carregando ele naquele leito, tentando entrar, chegar perto de Jesus, só que a multidão era tão grande que ele não conseguia, e Jesus estava ali, e a Bíblia fala nesse primeiro momento que ele estava ensinando. Ele estava ensinando o povo, até o momento daquele paralítico com seus amigos chegarem até Jesus. Mas antes de chegar até Jesus, Jesus estava ali falando, ensinando. Imagina só nós ouvindo a palavra, o evangelho do próprio Jesus. Que privilégio para aquele povo ouvindo os ensinamentos do próprio Jesus. Só que existem duas classes de ouvintes: aqueles que se apropriam do ensino e o colocam em prática, mas também tem aqueles ouvintes que ouvem, só que não guarda no seu coração, como o Ivan bem mencionou aqui, que nós temos que colocar em prática. Existem esses dois tipos de ouvintes: aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que vem para a igreja, vem para os estudos, ouve e coloca em prática todos aqueles ensinamentos da palavra de Deus. Só que infelizmente existe aquela outra classe, que eles não colocam em prática aquilo que aprendem. Não desce para o seu coração. Devemos fazer igual o salmista Davi: Deus, ajuda-me a guardar as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Mas isso implica em praticar essa palavra, esse ensino de Deus. E nós vemos isso, o exemplo dos fariseus e daqueles doutores da lei, que eles estavam ali somente para criticar Jesus, eles estavam ali só para especular, só para tentar acusar Jesus de alguma coisa. Só que neste momento, chega esse paralítico com seus amigos, eles tentam entrar, não conseguem, e aí aqueles homens, aqueles amigos, ajudam aquele paralítico. E é isso que nós temos, é isso que nós vamos tirar de ensino dessa narrativa, desse texto bíblico. Vamos falar sobre amigos. Aqueles amigos foram os verdadeiros amigos daquele paralítico. Por quê? Porque eu digo que o verdadeiro amigo nos aproxima de Jesus. Os verdadeiros amigos nos aproximam de Deus. Os verdadeiros amigos nos aproximam da palavra de Deus. Os verdadeiros amigos são aqueles que oram por nós, que velam por nós, que nos ajudam, que demonstram amor, que demonstram a tua ajuda na hora que nós mais precisamos. Esse é o verdadeiro amigo. E eu fico pensando naquele paralítico, se não fosse esses amigos, se não fosse aqueles amigos que o colocassem, o subissem primeiramente naquele telhado daquela casa, tirasse aquelas telhas, não era telha, era como se fossem umas palhas, era diferente, tirou, fez aquele buraco e desceu aquele paralítico bem ao lado de Jesus. Se não fosse ele não conseguiria chegar até Jesus e, consequentemente, os pecados deles não seriam perdoados, ele não restauraria a sua saúde.
Então, será que nós estamos sendo verdadeiros amigos para aqueles que estão ao nosso lado, que estão próximo da gente? Será que nós estamos levando essas pessoas para mais perto de Jesus? Ou será que nós estamos fazendo ao contrário? Eu também te faço outra pergunta para reflexão. Será que os seus amigos aqui fora da igreja, será que eles estão te levando para mais perto de Deus? Será que eles estão te levando para mais perto da palavra de Deus? Ou será que eles estão te afastando mais do reino de Deus? Isso é uma reflexão para todos nós. Será que são verdadeiros amigos ou não? Já dizia o sábio em Provérbios 18, 24, que fala o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou pode se alegrar, porque há amigo mais chegado do que irmão. Em Provérbios 27, 10, diz o seguinte: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Ou seja, é melhor um amigo perto do que o irmão longe, porque na hora da angústia, na hora que você precisar de uma ajuda, o seu amigo pode te socorrer. Às vezes o seu irmão não vai estar perto de você, a sua família, aquela sua parentela às vezes não vai estar perto de você. Então, um amigo, é muito importante nós termos verdadeiros amigos. Mas como eu disse, os verdadeiros amigos são aqueles que te aproximam de Deus. Não se esqueça disso. O apóstolo Paulo nos instrui a amar cordialmente, com dedicação, uns aos outros, com amor fraternal. O amor fraternal é um amor de amigo, preferindo dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Romanos 12, 10, apóstolo Paulo ensina isso à sua comunidade da cidade de Roma. Então nós temos que preferir dar honras mais aos nossos amigos do que a nós mesmos, porque um amigo é muito importante. Nós não vivemos sozinhos, igreja. Precisamos de ter amigos. Só que temos que ter muito cuidado na hora de escolher esses amigos. Que às vezes, eu me lembro, quando eu era mais jovem, estava afastado da igreja, eu tinha um carrão, tinha dinheiro, e aí eu tinha muitos amigos, né? Quando eu perdi o carro, quando Deus tomou tudo, perdi o emprego, perdi o carro, cadê os amigos? Não sobrou um. E eu falei, o quê? Eu vou para a igreja, eu vou até para a igreja que Jesus é meu amigo. Isso aqui é tudo amigo da onça, como dizem, né? Os amigos da onça. Sabe por que veio essa expressão, amigo da onça? Diz a história que tinha 2 caçadores. E aí eles conversando, aí um caçador disse para o outro: já pensou se você estivesse numa selva e viesse uma onça, se você se deparasse com uma onça na sua frente, o que você faria? Aí o outro amigo, o outro caçador responde: eu pegava a minha espingarda e dava um tiro nessa onça. E aí ele fala: mas se você não tivesse essa espingarda? Aí o homem falou: eu pegava a minha peixeira, meu facão e mataria essa onça. E ele: se você não estivesse com a sua faca, com a sua foice? Ele: bom, eu pegaria um pedaço de pau e tentava bater na cabeça da onça. E aí o amigo: e se você não tivesse esse pedaço de pau? Aí o outro falou: não, então eu subi em cima de uma árvore. Aí ele: se não houvesse uma árvore para você subir, para se esconder dessa onça? Eu sairia correndo então, já meio nervoso. E aí o amigo: mas se você fosse tomado pelo medo e suas pernas não conseguissem paralisar, se você não conseguisse correr? E aí o outro caçador, já com raiva, falou: peraí, você é meu amigo ou é amigo da onça? Ou seja, é uma história engraçada, mas às vezes no mundo temos esses amigos da onça, que às vezes as pessoas estão ao nosso lado, estão caminhando junto conosco, mas querem ver o nosso mal. Assim como esse caçador queria que a onça pegasse o outro amigo dele de qualquer jeito, estava do lado da onça do que do amigo. Mas infelizmente nós temos isso. Nós temos várias pessoas que nós pensamos que caminham conosco, nós pensamos que eles vão nos ajudar no momento que nós mais precisamos, mas quando nós mais precisamos dessa ajuda, desse ombro amigo, eles nos abandonam, eles nos deixam. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos amigos, principalmente os jovens na escola.
no trabalho. Muitas vezes a pessoa trabalha junto com você, mas quer puxar o seu tapete. Eles se agradam em ver o seu mal. E muitas vezes nós passamos por isso, passamos por essas dificuldades, confiamos em pessoas e muitas vezes achamos que são nossos amigos, mas verdadeiramente é o amigo da onça, não é o nosso amigo. O melhor amigo é Jesus, que Ele não nos abandona, na hora que nós mais precisamos, Ele nos ajuda. Mas nessa esfera espiritual é Jesus, mas nós temos que ter amigos, temos que fazer amigos aqui nessa esfera terrena, porque o cristianismo, eu já falei aqui, você não vive sozinho, é de relacionamentos, e nossos irmãos na igreja têm que ser nossos amigos, nós temos que ajudar uns aos outros, como o Ivan já falou aqui na abertura do culto, nós temos que amar uns aos outros, temos que levar as cargas uns dos outros, é a base. Jesus manda amar o nosso inimigo, às vezes nós não estamos amando nem os nossos irmãos que congregam junto com a gente. Como é que nós vamos ter maturidade cristã? Como é que nós vamos alcançar uma estatura de Cristo se nós muitas vezes não amamos nem o nosso irmão que congregam junto com a gente, o nosso irmão que está, o nosso vizinho que está do nosso lado ou que trabalha com a gente? Quanto mais amar os nossos inimigos. É difícil, foi falado hoje na escola bíblica, na EBD, mas é difícil, mas nós temos que colocar em prática esse amor. A palavra fala, amai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo fala que nós temos que nos dedicar uns para com os outros, com o amor fraternal. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que ser os verdadeiros amigos daqueles que precisam. Nós temos que amar o nosso próximo, independente se você conhece, é amigo ou não. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que levar as cargas uns dos outros, nós temos que suportar, ou seja, dar o suporte uns para os outros, porque isso a palavra de Deus nos orienta e nos instrui enquanto a isso. E aqueles falsos amigos, aqueles escribas, aqueles fariseus que estavam ali, como fosse amigo, digamos assim, de Jesus, naquela multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas só para poder criticar Jesus, para tentar pegar Jesus no contrapé. Só que quando aqueles amigos daquele paralítico, daquele homem, descem ele ao lado de Jesus, o que Jesus vai falar? Jesus vê a fé daqueles homens, e quando ele chega ao lado de Jesus, Jesus fala, meu filho, teus pecados estão perdoados. E a Bíblia fala, nessa narrativa que nós lemos, de Lucas 5, fala que os escribas, os fariseus, aqueles doutores da lei, eles começam a arrazoar no seu coração, em seus corações, e falar um com o outro, cochichar, pensar mal de Jesus. E eles falam, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque no Velho Testamento fala isso. E aqueles doutores da lei, eles conheciam bem a lei, só que eles levavam muito ao pé da letra. Superficialmente, digamos assim, só tinha a lei na teoria, mas na prática eles não conseguiam alcançar. E aí eles começam a razoar em seu pensamento, em seu coração. Quem é esse que está falando blasfêmia? Só Deus pode perdoar. Isso está em Salmo 134, Isaías 43, 25 e Miqueias 7, 18. A palavra diz que é só Deus quem perdoa os pecados. Eles tinham isso na mente, só que Deus perdoava os pecados, mas eram através dos sacerdotes, que eles faziam um sacrifício. Vocês também já conhecem a história, que havia antigamente, antes de Jesus, no Velho Testamento, para perdoar os pecados, eles tinham que fazer sacrifícios de animais, de passarinhos. E aí, esses sacerdotes que faziam esses sacrifícios, muitos deles eram os fariseus, muitos deles eram os doutores da lei, e eram esses escribas, que eram partidos religiosos. Eles entendiam muito da lei. E eu penso comigo, quando Jesus perdoou os pecados daqueles, eu acho que acabou com o esquema dos sacerdotes, daqueles fariseus, porque eles ganhavam muito nos sacrifícios. Eles, já falei aqui, já expliquei uma vez, porque os sacerdotes, aqueles que faziam o sacrifício,
eram os mesmos que vendiam os animais e eram os mesmos que faziam o câmbio, a troca de moeda. Às vezes as pessoas vinham de outra cidade, muito longe, com outro dinheiro, então lá eles tinham que trocar pelo dinheiro lá da cidade de Jerusalém, então eles já usurpavam, já superfaturavam já esse câmbio, e ainda tinham que comprar os animais. Aqueles que eram mais pobres compravam os passarinhos, os outros que tinham mais dinheiro compravam um cabrito, um animal, que eles falam miúdo, né? E aí para poder fazer o sacrifício, e eles ainda superfaturavam esses animais. Por isso que Jesus chegou no templo e chutou tudo, porque eles estavam fazendo um comércio. Então eu creio que quando Jesus fala, seus pecados estão perdoados, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles já pensaram, quem é esse que está falando blasfêmias? Ou seja, porque ia furar com o negócio deles, porque eles não iam ganhar mais o dinheiro. E ele, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo os pensamentos, porque Deus conhece o meu e o teu pensamento. Ele esquadrinha o nosso coração. Deus sabe quais os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E aí Jesus, sabendo disso, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Jesus lança essa pergunta. O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Logicamente, falar que os seus pecados estão perdoados seria mais fácil. Mas Jesus, para demonstrar, para testar a sua autoridade, a autoridade que o próprio Deus o conferiu, porque Ele mesmo é Deus, Ele fala, então levanta dessa cama, paralítico, e anda. Porque perdoar pecados é algo invisível. Jesus poderia muito bem falar, seus pecados sim estão perdoados, e só deixar por aí. Mas eles iam achar que Jesus era um charlatão. Mas para Jesus comprovar e atestar a tua autoridade e o seu poder, ele falou, então levanta e anda. E aí vocês conhecem a história, aquele homem, ele se levanta e ele começa a andar na frente de todo mundo. Então Jesus testou a sua autoridade diante daqueles fariseus, diante daqueles escribas, daqueles doutores da lei. Mas eu te pergunto, será que nós temos colocado em prática o segundo e grande mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos? Aqueles amigos daquele paralítico demonstraram esse amor fraternal, porque eles ajudaram. Se não fossem eles, aquele paralítico não teria recebido a sua cura espiritual e a sua cura física. E o mais importante é a cura espiritual. Muitas vezes nós queremos a cura física. Foi o que aconteceu com o pai da Andressa, que faleceu. Toda a família, lógico, nós somos seres humanos, nós oramos para, muitos oraram, na verdade, para Deus curar fisicamente. Mas nós já sabendo que a vontade de Deus poderia ser, sim, a cura física, mas também poderia não ser a cura física, nós oramos para Deus também fazer a cura espiritual. E nós acreditamos que aconteceu porque ele se arrependeu e ele se voltou para os pés de Jesus. A cura espiritual é mais importante do que a cura física, porque às vezes Deus não vai curar fisicamente, mas se ele curar espiritualmente, já é o melhor. Então, aquele paralítico, ele recebeu tanto a cura física quanto a cura espiritual. O milagre foi completo. Mas como o pastor Adiel falou, mas a cura física, uma hora, ela vai acabar. Uma hora vai falecer, não vai ter mais cura. A espiritual é mais importante. Nós temos que ter essa cura espiritual. E está implícito essa cura espiritual na vida do cristão, o amor ao próximo. Está embutido ali nessa cura espiritual. Que muitas vezes, em João vai falar muito, no evangelho nas cartas, melhor dizendo, de João, a primeira, na verdade, na segunda e na terceira, vai falar muito sobre o amor fraternal, sobre o nosso amor ao próximo. O apóstolo João vai falar, se você não ama a Deus, se você não ama, o seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus, a qual você não vê? Nós temos que amar os nossos irmãos.
Nós temos que amar os nossos amigos, nós temos que amar o nosso próximo. Glória a Deus. Mas será que nós temos dado valor? Será que nós temos amado? Será que nós temos praticado esse amor fraternal? Será que nós temos crescido nesse amor e nessa comunhão fraternal? Fica essa pergunta. Será que nós temos orado pelos nossos amigos? Será que nós temos ajudado aqueles que caminham conosco? Será que estamos dispostos a carregar os fardos uns dos outros? Ou será que só queremos que os outros carreguem os nossos fardos? Será que nós temos verdadeiramente praticado o amor fraternal? Será que verdadeiramente nós temos agido com fraternidade para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo? E aí Jesus vê a fé daqueles homens, através daquela atitude de descer aquele paralítico pelo telhado. E assim Jesus perdoou os seus pecados, perdoou os pecados daquele homem, teve a cura espiritual e a cura física. Em 1 João 3,18 fala que nós não devemos amar de palavras e de boca, mas em ação, em atitudes e em verdade. E em João 15, 14, melhor dizendo, em João 15, 12, 13, um pouco antes, Jesus está assim interessado na nossa cura espiritual, mais do que a física, digamos assim. Está escrito na Bíblia, João 15, 12, 13, o meu mandamento é este, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Deu a vida pelos seus amigos. Porque mais na frente, João 15, versículo 14 e o 15, ele vai dizer: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele falou isso para os discípulos, mas serve para nós hoje. Porque se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós seremos amigos de Deus, amigos de Jesus. No versículo 15, ele fala o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E Jesus tem dado a conhecer a cada um de nós, através da sua palavra que foi deixada, tudo aquilo que o Pai falou para ele. Tudo que Deus deixou para Jesus, para os apóstolos, para os heróis da fé, está aqui. E Ele tem nos dado. Basta nós debruçarmos cada dia mais e mais na palavra do Senhor, buscarmos mais a direção do Senhor, conhecer a vontade do Senhor. É isso que nós temos falado aqui, dia após dia, é aqui que nós temos aprendido dia após dia, em obedecer, em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia mais e mais, porque a palavra do Senhor já está aqui. Se nós obedecermos aquilo que está na palavra de Deus, nós nos tornaremos não só servos, mas amigos de Deus. E Jesus deu a vida pelos seus amigos, ou seja, pelos servos que fazem aquilo que Ele manda, ou seja, que acreditam em Cristo, que acreditam na morte e ressurreição e que Cristo irá buscar a sua igreja. Nós somos os verdadeiros amigos de Deus, se nós obedecermos a sua palavra. Quer ser amigo de Jesus? Então obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Conheça e prossiga em conhecer a palavra de Deus. Coloque em prática, como já foi dito aqui várias vezes e hoje na abertura do culto. Não basta apenas nós conhecermos. Eu falei hoje de manhã também para a escola bíblica que nós falamos de cor os 2 grandes mandamentos. Mas só falar de cor não adianta. Se nós não aplicarmos na nossa vida, se nós não aplicarmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós podemos recitar esse versículo, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se nós não aplicarmos, não adianta de nada.
temos que aplicar a palavra de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos hoje aqui sobre a ética, que é o comportamento do cristão. Tem a ética bíblica, é o nosso dever. Tem a ética individual, que é o dever do homem para consigo mesmo, a ética teísta, que é o nosso dever, a nossa relação para com Deus, e temos a nossa ética social, que é justamente nosso dever, a nossa relação com o nosso próximo, com os nossos amigos, com os nossos não amigos, com os desconhecidos, ou seja, aqueles que necessitam que nós sejamos o próximo, assim como na parábola do bom samaritano, que também foi dito hoje aqui pela manhã. Porque religiosidade não adianta, não salva ninguém, não ajuda ninguém. Aquele levita e aquele sacerdote passou pelo aquele homem que estava ao chão, na parábola do bom samaritano. Não adiantou nada eles conhecerem a palavra, eles seguirem a lei à risca. Mas quando aquele próximo, aquele homem estava no chão precisando de ajuda, daquele amor, daquela ajuda fraternal, daquela fraternidade, eles passaram largo. E aquele samaritano que era o inimigo, um possível inimigo, foi lá e ajudou. E não só ajudou com seu tempo, com seu esforço, com a sua dedicação, mas também com seu dinheiro, com a sua provisão. E será que nós temos sido próximo daqueles que estão necessitando? Será que nós temos sido amigos que aproximam aqueles que precisam de Deus? Ou não? Ou será que nós estamos repelindo os nossos amigos com as nossas más condutas, com as nossas, com os nossos comportamentos que não condizem com a palavra de Deus, com a nossa falta de ética cristã? Pense nisso, igreja. Vamos andar com ética cristã. Vamos ter esse comportamento de verdadeiros cristãos. Que nós possamos fazer chegar ao conhecimento daqueles que caminham conosco, que convivem conosco. Vamos fazê-los chegar mais perto de Deus. Que sejamos os verdadeiros amigos. Porque amigo para chamar para beber, para ir para as farras tem de monte. Esses são os amigos da onça que estão te levando para o buraco. Esses estão te levando para o buraco. É o cego guiando o cego. Está indo ele e você para o buraco. Mas aquele, quando você dá uma palavra amiga, quando você fala de Jesus, eles podem até não aceitar, achar que você é o amigo chato. Mas o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus. Aqui como nessa parábola, nessa narrativa de Lucas 5. Se não fosse aqueles amigos, aquele paralítico, ele morreria sem a salvação e aleijado. Mas eles aproximaram com muito esforço aquele amigo que eles tinham, paralítico, de Jesus. E ali ele ouviu o ensinamento de Jesus, ali ele teve um encontro com Jesus, ali foi restaurada a vida espiritual e, consequentemente, a vida física dele. Foi restaurada a saúde física. Porque os verdadeiros amigos nos aproximam de Deus. Não esqueça disso. E através da atitude e da fé daqueles homens, o paralítico chegou sim até Jesus. E os seus pecados foram perdoados. Houve a cura espiritual, houve o milagre de Jesus. Jesus testou a sua autoridade e todos ficaram maravilhados com aquela cura. Nós vemos nessa história a prática da fraternidade, a prática do amor ao próximo. Nós vemos nessa narrativa a fé que aqueles homens tiveram, do milagre de Jesus, da restauração da vida daquele paralítico e de muitos outros que estavam presentes. Eu acredito que quando aquele paralítico andou, e quando os pecados deles foram perdoados, e pelo milagre que Jesus fez na vida deles, aquela multidão que estava ali próximo, muitos deles se converteram, através da fé daqueles amigos, através da fé daquele paralítico, daquela atitude fraternal que houve ali. Muitos se maravilharam, muitos se renderam a Jesus, eu creio. E nós temos que glorificar ao nome do Senhor. Tudo é para a honra e glória
do Senhor Jesus. Porque ao final dessa narrativa fala que quando ele se levantou, todos ficaram maravilhados, juntamente com esse paralítico. Lógico que ele foi o mais maravilhado, ficou mais maravilhado, ficou mais feliz porque o milagre foi na vida dele. E tomando a sua cama, ele se levantou e foi para a sua casa, glorificando a Deus, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Nós temos que dar honra, nós temos que dar glória para Deus em todas as coisas. Se nós amamos o nosso próximo, é para a honra e glória de Jesus. Se nós amamos o nosso amigo, é para a honra e glória de Jesus. Se nós ajudamos o nosso irmão, se nós oramos pelo nosso irmão, não é glória nossa. Não é porque você é o mais santo que você ora pelo seu irmão, não. É para a glória de Deus. Tudo é para a honra e para a glória dele. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor de Deus, dizendo: hoje vimos prodígios. Glórias a Deus. Nós temos que praticar esse amor fraternal, nós temos que praticar a fé, nós temos que ter fé, nós temos que ajudar o nosso próximo, nós temos que amar o nosso próximo, nossos amigos, nós temos que saber escolher os nossos amigos. Escolha bons amigos. Muitas vezes nós temos que abrir mão de alguns amigos que não edificam, que não acrescentam em nada em nossas vidas. E no decorrer da vida é assim mesmo. A gente faz amigos aqui, perde outros ali, faz outros mais acolá e assim vai. A Letícia já fica, a gente fala que quando for mudar dali, não quero mudar não, já tem um monte de coleguinha, papai. Eu falei, não, mas é assim mesmo, Letícia. Você vai conhecer vários amigos ao longo da sua vida, você vai perder muitos amigos também, vai deixar de falar. Na escola também ela vai mudar de turma e ela fica triste. Não, meus coleguinhas eu não vou ver mais, meus amigos. Eu não, mas a vida é assim, você vai fazer novos amigos, vai conhecer outras pessoas e a vida é assim. Muitas vezes temos que abrir mão dos amigos da onça para podermos conseguir chegar ao nosso alvo. E o mais triste, eu falei do meu testemunho aqui quando eu estava no mundo, que eu tinha muitos amigos quando eu tinha carro, quando eu tinha dinheiro, mas o mais triste não é nem isso, o mais triste é os amigos que nós achávamos que tinham dentro da igreja e quando nós mais precisamos, eles viraram as costas para nós. Isso é o mais doloroso. É um lugar onde nós devemos ter mais comunhão, mais amigos dentro da igreja, mas acontece também que está caminhando junto contigo e muitas vezes fala mal de você, muitas vezes vira a cara para você, mas isso faz parte. O próprio Jesus foi traído por Judas, mas confiou nele até o fim. Foi até o fim, acreditando que Judas não o trairia, porque Jesus já sabia que ele haveria de traí-lo. Mas Jesus, o problema não estava em Jesus, estava nele. Então o problema, se o seu amigo te trair, se o seu amigo, entre aspas, te trair, o problema não vai estar em você, vai estar nele, no caráter dele. Então continue ajudando, continue amando em o nome do Senhor Jesus, que assim nós vamos crescer em amor, em comunhão fraternal, cada dia mais e mais. Porque nós somos filhos da luz e a luz tem que refletir naqueles que estão nos vendo. Nós somos filhos de Deus e nós chegaremos à estatura de Cristo, amando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, quem quer que seja teu amigo ou seja o teu inimigo. Faça a sua parte, que Deus vai te abençoar e vai te recompensar. Honre seus amigos, honre o teu próximo com as orações, ore por eles, interceda por eles e assim estaremos cumprindo esses dois grandes mandamentos. Amaremos o nosso Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, nosso entendimento, com toda a nossa alma, e vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e assim nós estaremos cumprindo e obedecendo aos mandamentos do Senhor, e consequentemente seremos amigos do Senhor, seremos servos, mas seremos amigos do Senhor Jesus. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai,